Oi, gente, tudo bem por aí? Eu sou Suelen, sou psicóloga, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Bom, quem sou eu? Por que você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo? Por que eu resolvi criar um canal? Pois é, eu não tinha pensado nisso. Vou ficar devendo essa pra depois. Bom, gente, eu sou Suelen, tenho 34 anos e atualmente sou psicóloga. Este é o meu cantinho, vou mostrar pra vocês depois, é uma das minhas maiores realizações deste ano. E eu vim justamente falar um pouquinho com vocês sobre psicologia. Bom, eu sou psicóloga formada há um ano, mais ou menos, mas eu tenho uma outra formação também em Direito, posso falar um pouquinho disso em outro vídeo. E hoje eu vim falar com você que está iniciando na área da psicologia, na área clínica, ou até mesmo iniciando a sua graduação em psicologia. Quando eu iniciei os meus estudos, eu procurava muito vídeo aqui no YouTube, muito mesmo, e eu sentia que não era o suficiente. Mas não tinha nada palpável para acompanhar mesmo a vida de quem estivesse iniciando na clínica. Então, por isso, eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês como será a minha jornada nesse início. Sou recém-formada, porém, tenho algumas experiências que eu vou compartilhar com vocês, que vai dar todo um contexto para o início da minha atuação. Mas, desde já adianto, não tem nenhuma fórmula mágica. Esse negócio de psicóloga premium e fazer 10 mil reais de faturamento logo nos primeiros meses, agenda lotada, esquece tudo isso, enfia tudo isso numa sacolinha, amarra a boquinha, joga fora. Cada processo é único. Você, como psicóloga, tem toda uma construção histórico, cultural, pessoal, individual, coletiva, contexto, tempo, familiar, tudo mais. Então, primeiro, não se compare comigo, não se compare com outros psicólogos e psicólogas, não se compare com ninguém. Tenha as suas inspirações, motivações, mas entenda que seu processo é único. Não se esqueça que você vai chegar lá de acordo com as suas necessidades, capacidades e possibilidades. Lembrando sempre que somos seres humanos, passíveis de erro, de desenvolvimento, de adoecimento, de ressignificações. Então vem comigo que desse lado da psicologia aqui a gente fala de uma forma leve, mas de uma forma real. Fui até pegar o meu chazinho pra gente poder conversar mais com calma, peraí. Agora sim, eu separei aqui algumas dúvidas que eu tinha quando eu iniciei o meu curso de psicologia e que no decorrer da minha graduação eu fui descobrindo, fui achando que sim, era importante e eu trouxe aqui pra gente discutir um pouquinho. Depois me conta se vocês também têm esse tipo de dúvida. A primeira dúvida, então, que eu achei relevante conversar um pouquinho com vocês aqui é: como lidar com a ansiedade no começo do curso? Isso pra mim foi o maior peso no início da minha graduação. Por quê? Porque eu queria ler todos os livros, eu queria conhecer todas as técnicas e dominar todas as teorias. Eu queria saber absolutamente de tudo, tudo mesmo. Então, eu comecei a me enfiar em um monte de curso, em um monte de workshop. Comecei a adquirir um monte de livro, de abordagem que eu nem gostava. Mas, na minha cabeça, eu tinha que ler tudo, eu tinha que conhecer tudo. E eu comecei a pirar. Desde o início, os professores sempre falaram que é necessário fazer terapia, justamente para isso, para a gente não pirar desde o início da graduação. No começo eu não entendia, eu pensava, mas eu não tenho nenhuma demanda nesse momento. Eu já fiz terapia, mas não tô achando necessário. Porém, chegou um momento em que eu estava assim, entrando em parafuso já. E aí eu entendi porque era tão necessário um acompanhamento psicológico enquanto estudante e sim, desde o início. Foi na terapia que eu comecei a discutir algumas coisas sobre. E assim, a psicóloga é a pessoa, né, que já passou por tudo isso, por essa jornada. Então, ela com certeza consegue te auxiliar, tanto com as demandas internas, quanto com uma despressurização desse início. Então, logo no início, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu voltei a fazer terapia, justamente para eu conseguir separar um pouquinho o que era eu estudante, eu Suelen na vida pessoal, para não entrar em conflito e em colapso e explodir tudo. Foi aí que eu entendi que não tem problema ser uma pessoa curiosa, querer conhecer muitas coisas, mas com calma.
Então, eu sempre tentava me dedicar ao máximo àquela matéria que eu estava vendo naquele momento. Então, eu sempre tentava fazer todas as leituras que tinham lá. Conseguia? Não. Aí vem a autocobrança. No começo eu me cobrava muito porque eu não conseguia ler os milhares e milhares de PDFs que estavam lá na ementa. Me cobrava, mas depois eu comecei a entender que alguns eram mais importantes que outros, tinham leituras obrigatórias, tinham leituras recomendadas, e eu comecei a conversar mais com o meu professor, perguntar para ele qual leitura era mais necessária. Então eu me aprofundava um pouco mais, pegava algumas literaturas também externas recomendadas pelo meu professor para que eu pudesse ter uma ideia maior daquele contexto. Pesquisava aqui no YouTube muitos vídeos para eu conseguir assimilar um pouquinho e fazer uma revisão daquela matéria que eu vi na aula. E entrando já na próxima pergunta, que é uma pergunta também que me fizeram atualmente em outra rede: como ser um bom aluno? Eu entendi que o bom aluno não é aquele que tira só 10, que puxa saco do professor, que precisa se manifestar em todas as aulas. Esse é o aluno chato. Aliás, não seja esse aluno. Entendi que um bom aluno é aquele que consegue ter um bom aproveitamento daquilo que o professor fala. Então tá, entra muitas questões de aprendizado, de contexto, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é: aproveite ao máximo do seu professor. Sugue até a alma dele. Mentira. Pergunte para o seu professor se ele pode te recomendar canais do YouTube, cursos, outros pensadores, outros professores que às vezes forneçam supervisão, algum curso externo. Esteja sempre engajado com aquele professor, porque ele é a pessoa que vai te falar: olha, tá tendo tal curso em tal lugar que é legal, tem tal plataforma, tem tal pós-graduação. Então o professor é quem tem aquele conhecimento na área e vai poder te instruir e te auxiliar. E às vezes a gente tá com uma dúvida, martelando na cabeça, parecendo um grilo cantando no meio da madrugada. E você só consegue tirar essa dúvida com o seu professor, porque às vezes você não consegue encontrar o caminho para chegar naquele entendimento. E o professor, ele pode reformular um pouquinho algum conceito que ele deu e te explicar. Então, sim, um bom aluno é aquele que vai tirar um aproveitamento e vai conseguir integrar a prática com a teoria e vai entender: é isso mesmo. Mais uma pergunta: como aproveitar a graduação ao máximo? Bom, sabemos que existem contextos e contextos. Eu trabalhei durante minha graduação inteira. Teve um tempo dos 2 últimos anos, porque são 5 anos, nos 2 últimos anos eu saí do trabalho CLT para fazer estágios, que já tem uma carga horária mais reduzida, né? Porém, juntou os estágios obrigatórios, não obrigatórios. Eu também entrei numa pós-graduação. Posso falar disso depois? Então, assim, era correria e eu tentava mesmo assim ao máximo participar de todos os cursinhos oferecidos pela faculdade, workshops, simpósios, tentava bater cartão em todos eles ali para eu ter um pouquinho mais de conhecimento sobre tudo. Quando eu comecei a parar de me cobrar de ser a aluna perfeita, tirasse 10 em tudo, eu comecei a entender o que era necessário aprender mesmo, sabe? É aquele conhecimento assim que quando alguém te pergunta algo, vem na sua cabeça. Você não precisa decorar, você sabe falar com as suas palavras. Então, eu sempre tentava me dedicar ao máximo nesse sentido. Eu lia, relia, fazia anotações, buscava em outras fontes, em outras referências confiáveis, para que eu pudesse integralizar o meu conhecimento e para que eu pudesse explicá-lo a alguém, caso fosse necessário. Isso para mim era uma base no meu aprendizado. Uma outra pergunta que eu sempre recebo de estudantes de psicologia é: como se preparar para a clínica? Gente, aí vem a parte mais crítica deste vídeo. Eu posso ser até cancelada logo no meu primeiro vídeo. Eu vou até comer um chocolatinho para se preparar para responder. Por que é que eu vou inventar de gravar um vídeo, né? Enfim, voltamos à nossa programação normal. Como se preparar para a clínica? Bom, nesse momento é necessário ter muito cuidado. Por quê? Esse movimento de empreendedores, de lotar agenda, de ganhar muito dinheiro com a psicologia e com qualquer outra área de trabalho, cresceu muito aqui no YouTube. Então, hoje em dia, é muito difícil você conseguir distinguir um curso bom de um curso ruim.
Às vezes, aquele curso que mais aparece para você, você vê mais resultados, mais feedbacks, mais pessoas falando sobre, é só um vídeo mais divulgado, um curso mais divulgado. É porque a pessoa investiu muito mais em marketing, em tráfego, em anúncio. Então, inconscientemente, você vê mais. É aquele curso mais elaborado, mais bonito, que a pessoa tá sempre impecável. Nem sempre aquele vai ser o melhor curso. Talvez aquele seja só o curso que mais vende. Eu sei que parece estranho, mas é real. Eu fiz um curso no meu último ano de psicologia. Eu achei muito necessário e eu acredito que pra mim ele foi essencial pro meu início de carreira. Eu não vou divulgar esse curso aqui porque, como eu falei, eu estudei vários cursos e aquele essencialmente tinha as informações que supriam as minhas necessidades. Então, se você pensa em se preparar para a clínica, primeiro, procure informações. Aqui no YouTube tem de graça, outras redes sociais também tem muita gente que dá várias dicas. Comece a absorver todas essas dicas, montar a sua estrutura de como será o seu modelo de negócio. Sim, precisamos tratar a psicologia como um modelo de negócio. Você vai exercer a sua profissão e vender um serviço. Sempre de forma ética, humana, dentro de todos os seus valores, seus propósitos, mas sim, tratando isso como o seu negócio, a sua empresa. Vejo muita gente pecando nesse conceito. Porque não pode ver a psicologia como empresa. Não só pode como deve. É aqui que você vai trabalhar, pagar suas contas, seu boleto. O seu CRP ele vai chegar com o seu boletinho assim na sua portinha antes mesmo de você começar a trabalhar. Então, não tem como a gente ver a psicologia como uma forma de assistencialismo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem para assistir os meus próximos vídeos. Eu sempre gostei muito do YouTube, sempre estive no YouTube aqui desde o início. Eu já até tive um canal. Eu tinha um canal em uma época em que eu não tinha nem internet na minha casa. Não tinha como dar certo. Mas enfim, sempre gostei muito dessa plataforma. E agora que eu tenho um pouco mais de tempo disponível e conteúdo, sei lá, deu na minha cabeça, eu resolvi abrir uma comunidade aqui pra gente trocar informações sobre psicologia, conversar sobre alguns temas e também pra gente se acolher. Espero que aqui eu consiga responder algumas dúvidas, tanto de pessoas que estejam iniciando na área, quanto de estudantes ou de pessoas que tenham curiosidade mesmo, porque um dia eu também estive com essas dúvidas e eu não achei outros canais que pudessem me responder. Então me conta aqui se você faz psicologia, se você está estudando, se você tem vontade de iniciar na área, se você já é psicólogo ou quer fazer uma pergunta. Deixa aqui sua pergunta e a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.